Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias do Vascão. Pessoal, com a chegada do Admar Lopes, finalmente o Vasco vai dar prosseguimento à busca por reforço. Foi confirmado isso pelo próprio profissional, ele deixou claro ontem na entrevista coletiva que há sim um desequilíbrio no elenco vascaíno, né? Vamos falar muito aqui da busca por jogadores. Dois nomes surgem aí como possibilidades, um deles é a indicação do Diniz, o outro o Vasco está disputando com outros clubes lá em São Paulo. Vamos falar também aqui de renovações importantes, muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, ontem o Admar Lopes foi apresentado como novo diretor executivo do Vasco e disse que o Vasco tem prioridades aí nessa janela de transferências e principalmente também tentar resolver questões de renovações, né? Renovação com o Léo Jardim teria dado uma boa avançada e, a princípio, tudo indica que ele vai continuar no Vasco. Pelo menos essas são as últimas informações que temos quanto à permanência do goleiro. Outro jogador que deverá permanecer no Vasco é o garoto Ryan, pelo menos até o fim dessa temporada. O Fernando Diniz teria dito à diretoria do Vasco que conta com esse jogador e o Admar Lopes deixou claro também que só vai sair agora no meio do ano se aparecer alguma proposta pagando a multa rescisória do jogador. A gente não tem aqui os valores concretos da multa rescisória do Ryan, mas certamente deve girar em torno de 50 milhões de euros para cima, né? A gente espera que seja nessa casa. E com certeza o Ryan é um jogador muito valioso, um jogador que tem muito a crescer com o Fernando Diniz e a diretoria do Vasco sabe disso. Onde o jogador pode fazer um bom campeonato brasileiro, uma boa Sul-Americana e quem sabe se valorizando mais ainda e o Vasco podendo achar uma boa quantia caso queira vendê-lo no fim dessa temporada. Só que a notícia boa é que realmente a permanência do jogador deverá acontecer, a menos que, como diz o Admar Lopes, apareça alguém pagando a multa rescisória do jogador. Ele não descarta essa possibilidade, porque no futebol tudo é possível. O outro jogador que está com a renovação bem encaminhada é o Felipe Coutinho, né, que deve, nos próximos dias, rescindir o seu contrato com Aston Villa e assinar um novo contrato aí definitivo com o Vasco. A princípio, o contrato dele, segundo o canal Atenção Vascaíno, seria de 1 ano. Ele iria assinar um contrato de uma temporada com o Vasco em definitivo. Depois, quem sabe, se ele desempenhar bem, o Vasco renove por mais anos esse contrato com o Felipe Coutinho. É do interesse do jogador jogar a Copa do Mundo do ano que vem. E para isso, ele deseja continuar no Vasco e atuando em alto nível. Com o trabalho do Diniz dando um certo encaixe, pode ser que seja potencializado o futebol do Coutinho. Quem sabe ele tenha alguma oportunidade com a seleção brasileira e volte a disputar mais uma Copa do Mundo. Porque nesse meio campo do Brasil, que não tem um camisa 10, meu amigo, o Coutinho, se estiver jogando bem, o fino da bola, certamente ele será convocado pelo Carlo Ancelotti, né? Tomara que dê tudo certo para o jogador e o Vasco só tem a ganhar com isso, né? Porque o crescimento do Coutinho vai ser também o crescimento da equipe do Vasco, do time do Vasco. Porque desde a chegada do Coutinho, 1 ano atrás, o torcedor espera que ele seja esse jogador, o jogador cara do Vasco, o responsável por tudo no Vasco, criação, gols, assistências, seja realmente o grande jogador. E com a chegada do Diniz, o torcedor ganhou uma nova esperança de que finalmente o Coutinho pode deslanchar com a camisa do Vasco, assim como ele já fez no jogo contra o São Paulo, né? Foi uma prévia do que a gente pode ter durante o resto dessa temporada, né? Tomara que o Vasco resolva essas questões. Tem outros jogadores com situações de renovações, como o caso do Paulinho, Jair e outros jogadores, Pumita Rodrigues, e por aí vai. Só que esses não temos notícias ainda. O Vasco vai avançar aí nessas renovações ou se não deseja renovar os contratos com esses jogadores. Bom, enquanto a reforço, ontem também o Admar Lopes falou que o Vasco tem prioridades no mercado de transferências e o Vasco busca perfis de jogadores com a boa adaptação ao futebol brasileiro, porque segundo o próprio profissional, a janela do meio do ano não dá muito tempo para o jogador se adaptar, né? A gente viu claramente vários jogadores passando por um longo período de adaptação, vindo contratados lá no meio do ano passado e também em outras temporadas, que não se encaixaram no time do Vasco, né? Exemplos clássicos aí, Maxime Domingues, Jean Davi, Souza, Alex Teixeira, todos esses caras que foram contratados no ano passado, até mesmo o próprio Felipe Coutinho, né? Todos eles não se adaptaram aí ao Vasco e demoraram muito para ajudar, principalmente o Felipe Coutinho, os outros, muitos deles já nem estão mais no clube e outros sequer são utilizados, caso aí clássico do Jean Davi. E é uma janela que o Vasco pretende ter total assertividade nas contratações, até porque temos pouco dinheiro, ficou nítido isso. As entrevistas que o Carlos Amodeu já concedeu aí
tanto na Copa do Brasil e em outras entrevistas, e também o próprio Admar Lopes deixou bem claro isso, que a parte financeira do Vasco não é tão saudável assim, e o Vasco vai ter que ser assertivo no mercado, acertar nas contratações. E quanto a nomes, temos duas novidades, cara. A primeira delas é o do atacante Biel, que já foi especulado aí alguns dias atrás, que foi confirmado realmente pelo jornalista André Hernan, o interesse do Vasco nesse jogador. Porém, o Vasco tem uma alta concorrência de clubes lá de São Paulo, entre eles o São Paulo e o Corinthians, além também do Atlético Mineiro ter tentado a contratação do jogador. Segundo as informações do jornalista, todos esses clubes fizeram propostas oficiais pelo empréstimo do jogador junto ao Sport Lisboa, inclusive o Vasco. E se realmente proceder essas informações, está na mão do jogador e do Sport Lisboa se vai aceitar ou não o empréstimo do atleta e também para onde ele quer jogar. Um fato importante nessa negociação poderia ser o fator Diniz, né? Talvez o interesse do atleta em trabalhar com o Fernando Diniz. Não me recordo se ele já trabalhou com o Diniz no Fluminense, eu acredito que não. Porém, esse atleta já jogou em alguns clubes aqui no Brasil, foi revelado pelo Fluminense, passou pelo Grêmio e no Bahia, que foi o seu último time até ir para a Europa para jogar no Sport, onde não se firmou. E agora chama a atenção do mercado brasileiro novamente. E pode ser que um desses clubes consiga a contratação desse atleta. Claramente o Vasco é o que tem menos chance de contratá-lo, porque é o que tem menor condições financeiras, né? Se bem que o Corinthians também tem, né? Só que o Corinthians tira dinheiro não sei de onde e consegue contratar jogadores, né? E a situação do Vasco é um pouco preocupante, porque não temos grana para competir no mercado brasileiro. Outro nome, segundo o NT Vascaínos, seria do atacante Brenner, jogador revelado pelo São Paulo, que tem um grande apreço do Fernando Diniz, que trabalhou com ele e potencializou muito o futebol desse jogador lá no ano de 2020, onde ele foi o principal jogador do São Paulo naquela temporada. E segundo as informações, é um jogador que se encaixa totalmente no planejamento financeiro do Vasco, devido aos salários do atleta girar em torno de 500 mil mensais, e isso estaria dentro do planejamento do Vasco, segundo as informações. E até o momento a Udinese não sabe se vai negociar o atleta, se vai emprestá-lo ou se vai tentar continuar com o jogador do seu elenco. Só que ele chama a atenção do Vasco, segundo essas informações, devido aí ao grande apreço do Diniz por esse atleta, e com certeza pode ter sido a indicação do Diniz o nome desse jogador, né? Vamos aguardar e ver se o Vasco vai conseguir fechar a contratação. Um jogador que joga como centroavante, pode atuar também como um segundo atacante ali, um jogador um pouco mais móvel. Chegaria, claro, para lutar por uma titularidade ou talvez ser o reserva imediato do Verratti aí no time do Vasco, né? Deixa nos comentários a sua opinião sobre o nome do Brenner. É um jogador aí que foi muito bem no São Paulo, já está há alguns anos fora do Brasil, ele foi bem também no Cincinnati, nos Estados Unidos, saiu fazendo gol a rodo por lá, por isso foi vendido para o Udinese. Só que na Itália ele não é unanimidade, né? Vamos ver o que vai acontecer, se o Vasco vai ter alguma chance de contratá-lo, pelo menos por empréstimo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho assim que tiver mais novidades quanto a reforço. Vamos trazer aqui no canal, porque é só isso, meu amigo. Não tem mais jogo do Vasco agora. Vai ter só especulação e a gente vai trazer aqui no canal para você ficar por dentro dos nomes que o Vasco pode negociar e que o Vasco está negociando. Tamo junto, forte abraço. É nóis.